Bem-vindos à parte 2 da biossegurança. Vamos ver como que a gente vai montar aquela bancada para não ter risco de contaminação cruzada. Mas antes, curte, compartilha, siga a gente nas redes sociais. Bora lá? Bom, galera, vamos ver agora como que a gente forra a nossa bancada para não ter risco? Luvas limpinhas para a gente fazer esse procedimento. Claro que a gente já lavou as mãos. Para fazer essa parte, eu costumo usar a luva de látex, porque eu ainda não vou mexer com material contaminado. Eu que não quero contaminar as coisas que eu vou tocar. Então, a luva de látex, ela costuma ser mais barata. Você pode ter os dois tipos de luva no seu estúdio para você diminuir custos. Dê preferência para as luvas de látex que não tem talco, porque o talco, além de você acabar sujando as coisas, ele vai ressecar suas mãos. Então, compre luvas sem talco. Alguns minutos antes do procedimento, a gente vai borrifar álcool 70 na superfície, tanto na maca como na sua bancada. E aqui vai um detalhe importante. A gente não vai passar o papel para secar esse álcool. Ele tem que evaporar para poder matar todos os micro-organismos, para que assim a gente garanta maior eficácia nessa esterilização. A gente já fez isso e agora eu passei o álcool pela segunda vez, porque a bancada estando molhada, a gente consegue fixar melhor o plástico nela. Bom, agora que a gente já conseguiu desenroscar a pontinha do plástico filme, vamos lá. A minha bancada, ela é um pouquinho funda, ela tem uma bordinha. Então, eu tomo o cuidado de deixar ela bem encaixadinha aqui com o plástico filme, para a gente garantir essa proteção. Uma segunda camada para a gente conseguir cobrir a parte que não foi coberta de primeira. E aqui eu sobreponho um plástico filme no outro. E amasso bem para que eles se unam e assim não corro o risco de cair tinta e entrar por baixo do plástico filme, sujando a bancada. Por via das dúvidas, vou forrar a frente do meu carrinho também. Mas isso aqui é apenas para que a gente não contamine essa frente, mas não significa que estando com a luva suja com o sangue do cliente, que a gente possa abrir a nossa gaveta e catar alguma coisa aqui dentro. Você pode abrir a gaveta com a luva, mas se você for pegar alguma coisa, você vai ter que tirar essa luva para poder tocar no objeto. Vou forrar a minha fonte. Afinal, eu vou ter que mexer nela durante o procedimento para poder fazer regulagens. Agora, a homotolia. Por que eu dou preferência para ela em vez de usar o borrifador? O borrifador, quando você exala aquele spray, ele solta partículas no ar.
essa partícula ela pode entrar em contato com o cliente, voltar para o ambiente, isso gera contaminação. E com a motolia não tem esse risco. Você não vai poder encostar ela no papel toalha quando você for esguichar ou na pele do cliente. De longe, basta apertar que ela solta o líquido. Aqui eu vou apoiar na minha bancada para mostrar para vocês, mesmo ela não estando forrada ainda. Mas eu quero deixar claro que eu sempre uso essa superfície para fazer essa forração e só depois que ela está forrada eu ponho na bancada. Mas para vocês visualizarem, a gente vai montar aqui, tá bom? Então eu começo embalando de cima para baixo. E isso é muito importante para que quando a gente for tirar o plástico filme dela, a gente saiba de onde puxar. Então eu sei que para remover eu tenho que vir de baixo para cima. Tá vendo? Ela funciona. A motolia forrada pode ir para a bancada. Eu vou colocar aqui para que vocês possam ver quais são os materiais que eu uso para forrar. Bom, eu separei aqui para vocês quais são os principais materiais que a gente vai usar. O clip cord, ele precisa do protetor de clip cord, porque o tempo todo a gente vai estar colocando a mão aqui para poder trocar de máquina, ou até mesmo simplesmente para pegar a máquina. Então a gente tem que estar com o clip cord forradinho. Esse plástico eu uso para forrar a máquina. Muitos tatuadores não forram sua máquina para fazer a tatuagem, isso não é legal, porque você vai estar colocando ela sobre a bancada contaminada, então ela tem que estar protegida, e isso aqui depois vai para o lixo. A nossa biqueira e agulha, que já vem embalada, e é muito legal a gente mostrar isso para o cliente antes do procedimento, para que ele saiba que você está seguindo as normas da vigilância. Então vamos lá. Começando pelo clip cord. Eu gosto de fazer da seguinte maneira. Eu vou dar um piquezinho aqui, só para abrir um furinho do outro lado. Vou passar todo o fio. Essa parte a gente não vai ter contato, porque a gente vai conectar ela na nossa fonte e assim ela vai ficar até o final do procedimento. A não ser que você vá usar 2 clip cords e tenha que trocar essa conexão, aí você deve forrar essa parte também. Forra ele até em cima. E aonde está o ferrinho que vai fazer a conexão, você fura para que ele fique livre para passagem de energia. E fica de olho se não ficou nenhum pedacinho de plástico aqui, porque senão ela vai interromper a conexão com a máquina e a sua máquina não vai ligar. Clip cord forradinho. Agora a máquina, como que a gente vai fazer essa montagem? Esse lixo que a gente está produzindo, ele vai pro lixo comum. Ele não vai ser incinerado. Na hora de tirar a agulha, a gente tira com muito cuidado para você não estragar a pontinha. Então, voltando. Esse lixo ele não deve ir para o lixo contaminado, senão ele vai gerar custos para incineração e não tem necessidade. Ele não está contaminado. Lixo comum.
Algumas hastes já vêm com a borrachinha pra gente encaixar aqui na nossa máquina. Essa não veio, então eu vou pegar uma borrachinha para colocar aqui. Pronto, borrachinha em mãos. Se certifique de que você já está com essa parte aberta para a passagem da agulha. E eu gosto de encaixar a biqueira aqui com muito cuidado e soltar, para que a ponta da agulha não bata nas laterais da biqueira e não estrague a ponta da sua agulha. Se isso acontecer, você vai ter que trocar por uma agulha nova, porque você não pode usar uma agulha torta no cliente. Encaixou? Fechou. E a máquina não está protegida. Novamente, ela vai estar sobre a bancada, então a gente vai proteger ela também. Esses saquinhos você compra em lojas de embalagem. Ele é usado para você colocar alguma coisinha dentro, para você vender produtos, colocar bala em festas. Então é muito fácil de achar e é muito barato. Você pode comprar por peso. Forrou. Eu particularmente gosto de colocar um pedacinho de fita crepe aqui, para que não fique essa passagem aberta e não corra o risco dele vir a escapar. E aqui a gente tem que fazer a ligação do clip cord, então a gente vai cortar esse pedacinho. Prontinho. Máquina segura, clip cord seguro. Só ligar a maquininha e começar a tatu. Ah, a gente não pode esquecer do batoque. Afinal, onde que a gente vai colocar a tinta para tatuar, né? Eu particularmente não gosto de colocar minha mão lá dentro e pegar, mesmo estando com a luva. Então, com muito cuidado, eu separo a quantidade que eu preciso um por um. Esse é um batoque médio, você também vai encontrar o pequeno e o grande, vai depender da necessidade de quantidade de tinta que você vai usar. E como que eu coloco esse batoque na minha bancada para que ele não fique solto e possa cair e derramar tinta quando a gente estiver fazendo a tatu? Eu pego um pedacinho de fita crepe, prendo as pontinhas dela para baixo, com a luva fica um pouquinho difícil porque a luva vem junto, a nitrílica já não tem esse problema, ela é mais firminha. E coloco o meu batoque aqui. Agora ele está firme. E após o procedimento, o restinho de tinta que está aqui dentro, claro, vai para o lixo junto com o material contaminado. E aí, gostou do vídeo? Caso eu tenha deixado de citar alguma coisa importante, por favor, coloca aqui nos comentários para que todo mundo tenha o máximo de acesso possível com a biossegurança. E se ficou alguma dúvida também, comenta aqui que a gente vai esclarecer para vocês depois. Obrigada, gente! Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Beijos!